Fala galera, professor Wendel. Estou aqui novamente para resolver um exercício que envolve geometria analítica. O exercício em questão, ele trabalha com alguns conceitos importantes, como por exemplo, equação da circunferência, distância entre dois pontos e posições relativas entre duas circunferências. Vamos analisar a questão. Considere as circunferências C1, dada por essa equação, e C2, também por essa equação, e seja R uma reta tangente interna a C1 e C2, isto é, R tangencia C1 e C2 e intercepta o segmento de reta O1 e O2 definido pelos centros O1 de C1 e O2 de C2. Os pontos de tangência definem um segmento sobre R que mede. Então, olha só, a questão em si, ela pede o seguinte, ela pede o tamanho de um segmento definido pelos pontos de tangência das circunferências C1 e C2. E ele fala que essa reta R, ela tangencia C1 e C2 de maneira interna. Agora, como é que funciona isso, né? Esse desenho que está aqui, duas circunferências aqui do lado, não é por acaso, porque a gente vai entender que se tratam de duas circunferências externas. E como que eu sei disso? Vamos dar uma olhadinha. Quando a gente estuda posições relativas entre duas circunferências, as circunferências podem se posicionar de algumas maneiras. O primeiro caso é quando elas são secantes. Duas circunferências são secantes quando elas possuem dois pontos em comum, ou seja, elas se interceptam em dois pontos. A distância entre os centros de duas circunferências secantes, que eu estou chamando de centro O e centro O', essa distância que eu vou denominar de D, quando as circunferências são secantes, ela é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma entre os raios. Ou seja, ela é maior do que a diferença dos raios e menor do que a soma dos raios. Isso pode ser provado, por exemplo, utilizando desigualdade triangular. Segundo caso, quando as circunferências são externas, a distância entre os seus centros, que eu vou chamar novamente de D, ela é maior do que a soma dos raios, R1 e R'. Terceiro caso, quando as circunferências são tangentes externas, que é quando elas se tocam em um ponto, só que uma circunferência não está dentro da outra, a distância entre os centros, a distância D, é a soma dos raios. O raio da maior mais o raio da menor. Ou seja, essa distância é exatamente igual à soma dos raios. Então, o segundo item é quando a gente fala de circunferências externas ou exteriores. Terceiro item, tangentes externas. Quarto caso, as duas circunferências, a menor está dentro da maior e elas estão se tocando em apenas um ponto. Então, nesse caso, a gente fala que elas são tangentes internas ou interiores, como queiram. A distância entre os centros dessa circunferência, a distância D, é dado da seguinte maneira. A distância ela é menor, certo? Ela é menor, minto. A distância ela é a diferença, ela é igual ao raio maior menos o raio menor, certo? Porque daqui até aqui é o Rzão, daqui até aqui é o Rzinho, e a distância D seria essa medida aqui, ó.
Então seria Rzão menos Rzinho. Então essa aqui seria a distância D, essa parte que está de amarelo aí na figura. Próximo caso. O próximo caso é quando a gente tem circunferências concêntricas, né? Circunferências concêntricas. Duas circunferências são concêntricas quando elas possuem o mesmo centro. Então, se eu olhar, o centro O coincide com o centro O', significa que a distância entre os centros é zero. E o último caso, circunferências internas. Uma está dentro da outra, porém uma não toca na outra, né? Uma não faz o que faz essa de cima aqui, ó. Simplesmente uma está dentro da outra. A relação da distância entre os centros, comparando com os raios dessa circunferência, nesse caso, é que a distância é menor do que a diferença entre os raios. Bom, dito isso, isso aqui a gente pode, num outro momento, falar um pouco mais dessas relações. O que vai me interessar para o meu exercício é essa daqui, ó, quando as circunferências são externas. E nós vamos provar o porquê. Outra observação importante é que O e O', que indicam centros da circunferência, na nossa questão é O1 e O2, são pontos, por exemplo, do plano cartesiano, né? Dos eixos coordenados. Se são pontos dos eixos coordenados, eles possuem efetivamente uma coordenada x e uma coordenada y. Logo, para a gente determinar a distância entre os centros, essa distância d, o que a gente vai fazer? A distância d é a distância entre dois pontos. A distância entre os pontos O1, que é o centro da primeira, e O2, que é o centro da segunda, nada mais é do que a distância entre dois pontos, que é a diferença entre as coordenadas x ao quadrado mais a diferença das coordenadas y ao quadrado e raiz quadrada de tudo isso, certo? Então é a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas x e y, que no caso são as coordenadas do centro O1 e O2 do nosso exercício anterior. Além disso, outra parte importante que a questão vai nos pedir tem a ver com a equação de uma circunferência. A equação de uma circunferência de centro O, esse centro tem coordenadas x e y, que no meu desenho estou chamando de x0 e y0, e a equação de uma circunferência de centro x0 e y0, ela é da forma x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vale ressaltar que essa expressão matemática ela é obtida nada mais, nada menos por teorema de Pitágoras. Tudo bem? x0 e y0 são as coordenadas do centro. Bom, então a gente planejou e mostrou quais são as ferramentas que a gente vai estar utilizando para resolver a nossa questão. Então vamos lá. Então agora sim, eu tenho duas circunferências. Uma circunferência C1, eu vou falar que é a menor, essa aqui é a C1, e uma circunferência C2, que eu vou dizer que é a maior. E eu vou te mostrar o porquê que ela é menor e maior nessa ordem. Observe a equação da circunferência C1 e compare com a equação geral de uma circunferência.
Se eu colocar a equação da circunferência 1 logo abaixo da equação geral de uma circunferência, né, da equação que vale para qualquer circunferência, perceba o seguinte, que as minhas coordenadas x e y do centro e, consequentemente, o raio da circunferência 1, eles já estão apresentados. x0 é 4, então o centro da circunferência 1 tem coordenadas x igual a 4, y igual a 3, e o raio, que eu vou chamar de R1, esse 4 aqui não é o raio, esse 4 é o raio ao quadrado. Então é R1 ao quadrado igual a 4, o que implica, portanto, que o raio da circunferência 1 é 2. Então R1 vale 2. Da mesma forma, eu vou comparar a equação geral da circunferência agora com a circunferência 2, com a C2. Observe. X menos 10 ao quadrado mais y menos 11 ao quadrado igual a 9. Perceba que o x0 é 10, então as coordenadas do centro da circunferência 2 vai ser x igual a 10 e y igual a 11. E o raio que eu vou chamar de R2 ao quadrado dá 9, o que implica que o raio 2, ou da circunferência 2, é 3. Ora, e por que eu fiz isso? Porque agora eu consigo determinar, primeiro, a distância entre os centros O1 e O2, e, consequentemente, eu provo que essas duas circunferências, de fato, são circunferências externas. Vamos lá. Para a gente provar que são circunferências externas, a gente vai calcular a distância entre os centros, ou seja, a distância entre O1 e O2, que é a distância entre dois pontos lá da nossa geometria analítica, que é x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado, raiz quadrada de toda essa soma aí. O1 é o centro da circunferência 1. Então, O1 é 4 e 3. Significa que x1 é 4 e que y1 é 3. O2 é o centro da circunferência 2, de coordenadas 10 e 11. Logo, x2 é 10, y2 é 11. Calculando a distância, temos raiz quadrada, x1 que é 4, menos x2 que é 10, ao quadrado, mais y1 que é 3, menos y2 que é 11, ao quadrado. Distância entre os centros, O1 e O2, vai ficar 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36 positivo. 3 menos 11 dá menos 8. Menos 8 ao quadrado dá 64 positivo. E aí eu vou ter que a distância entre os centros é igual a raiz quadrada de 100, e nós sabemos que é 10. Então, aquela distância que a gente chamou anteriormente de D, que é a distância entre os centros, a distância D,
ela vale 10. Agora, perceba que essa distância ela é maior do que a soma dos dois raios. E quando a distância entre os centros é maior do que os dois raios? Sim, porque 10 é maior do que o raio 1, 2, mais o raio 2, que é 3. Ou seja, 10 é maior do que 5. Então, se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, eu concluo, portanto, que as circunferências são de fato externas. Beleza? Próximo passo agora é, sabendo que as circunferências são externas, como eu faço para determinar o tamanho do segmento de reta que tangencia C1 e C2 internamente aos centros O1 e O2. Vamos lá. Então, pessoal, voltando para a questão, agora que a gente já descobriu que a distância entre os centros das circunferências O1 e O2, que a gente chamou de D, é 10, e provamos que as circunferências em questão, C1 e C2, são circunferências externas, o que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber o seguinte, que existe uma reta R que é tangente a C1 e C2, e ele está falando que essa reta R é tangente interna a C1 e C2, isto é, R tangencia C1 e C2 e intercepta o segmento O1 e O2, ou seja, a reta vai cortar o segmento O1 e O2, e quando ela fizer isso, ela vai definir um segmento sobre a reta R, e eu quero saber qual é o tamanho desse segmento. Ele está falando o seguinte, tem uma reta, nós estamos chamando de R, essa reta ela é tangente a C1 e C2, ela é tangente a C1 e C2, quer dizer que essa reta R, ela intercepta, ela toca em C1 e C2 em um único ponto. Pontos esses que eu vou chamar de A e de B. E é esse segmento que vai de A até B que foi determinado sobre a reta R. E eu quero saber a medida desse segmento AB. Tudo bem? Então, nosso objetivo é encontrar o tamanho do segmento AB. Ora, para encontrar o tamanho do segmento AB, nós vamos lembrar o seguinte, que o raio da circunferência 1, o R1, ele é 2. E que o raio da circunferência 2, o R2, é 3. Raio de uma circunferência, ou até mesmo de um círculo, é a distância do centro até a borda. Logo, se eu traçar esse segmento aqui, ó, de O1 até A, porque A é um ponto da circunferência C1, esse segmento amarelo é o raio 1. E, portanto, essa medida aqui é 2. Da mesma forma, se eu traçar um segmento de O2 até B, e B é um ponto da circunferência 2, esse segmento aqui é o raio da circunferência 2, que vale 3. Tudo bem? Dito isso, o nosso objetivo, reforçando, é a distância entre A e B, ou seja, o tamanho do segmento AB. Como que a gente vai fazer para descobrir o tamanho desse segmento AB? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma reta paralela a R que passe pelo centro O2, ou seja, que passe pelo centro da circunferência 2. Vou criar uma reta aqui, ó. Agora, essa reta, ela obrigatoriamente precisa ser paralela a R. Vou chamar essa reta de reta S. Reta S. Então, R é paralelo à reta S.
De tal forma que se essas retas são paralelas, e se eu cortar elas por alguma reta transversal, os ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes serão iguais. Um outro detalhe importante a gente levar em consideração é que se eu olhar para a reta R, que tangencia as circunferências C1 e C2 nos pontos A e B, existe uma propriedade que fala o seguinte, que uma reta tangente a uma circunferência, o raio é perpendicular à reta exatamente no ponto de tangência, que no caso aqui nos pontos A e B. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu traço a reta R, que é tangente à circunferência, e baixo o raio até aquele ponto de tangência, o raio e a reta são perpendiculares, quer dizer que aqui tem ângulo de 90 graus. Ou seja, ali apareceram dois triângulos retângulos. Bom, voltando ao nosso objetivo, que é determinar o tamanho do segmento AB. Para a gente determinar o tamanho do segmento AB, eu vou pegar o segmento O1A, de O1 até A, e vou prolongar até a reta S. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Prolongar até a reta S. E vou marcar esse ponto aqui onde ela encontra. Vou chamar esse ponto de um ponto P. Como essas retas são paralelas, então aquele ângulo lá de cima é 90 graus, esse de baixo também é 90 graus. Ora, Wendel, por que você fez isso? Porque eu quero que você observe que o triângulo O1, O2, P, ele é retângulo em P. Ele é um triângulo retângulo e o ângulo reto está exatamente aqui nesse vértice P. E desse triângulo retângulo, eu quero que você observe que de O1 até O2, que seria a hipotenusa do triângulo retângulo, O1, O2, é a distância entre os centros, que a gente sabe que é 10. E que o lado O1P, ele vale 2 mais esse pedaço aqui, ó, que vale 3. Por quê? Porque se essas retas são paralelas, aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus, então isso aqui é um retângulo. Se isso é um retângulo, o lado O2B é igual ao lado AP. Então, se O2B é o raio 3, aqui também vai medir 3. Então, o segmento AP vale 3. Se o segmento AP vale 3, então eu concluo que o segmento O1P vale 5. E desse triângulo retângulo faltou o segmento O2P. E o segmento O2P, ele tem a mesma medida do segmento AB. O2P é igual a AB, que é o nosso objetivo. Ou seja, desse triângulo retângulo, eu já conheço dois lados. Conheço o lado O1P, O1, O2 e quero descobrir o lado O2P, que é exatamente o tamanho do segmento AB. E como que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras. Vamos desenhar o triângulo separado aqui para a gente enxergar melhor. Então, o triângulo em questão é um triângulo retângulo. Aqui está o vértice P. Aqui é O1. Aqui é O2. O1, O2 vale 10. O1P vale 5. E o nosso objetivo é O2P, que tem o mesmo tamanho de AB, x. Pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado. Vamos fazer um pouquinho mais para o centro. Hipotenusa ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 5 ao quadrado dá 25. 25 mais x ao quadrado. Se eu passar o 25 para o outro lado, fica 75. X ao quadrado é igual a 75.
x, portanto, é a raiz quadrada de 75. E a raiz quadrada de 75 é 5 raiz de 3. Ora, x é o tamanho do segmento O2P. Como o segmento O2P é igual ao segmento AB, então o segmento definido na reta R, que é o segmento AB, portanto, AB é igual a 5 raiz de 3. Beleza, galera? Espero ter sido bem claro. Não é um exercício muito simples, mas como a gente sabe, é um exercício possível. Valeu? Abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui!